Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Hoje é dia 11 de dezembro, uma segunda-feira repleta de notícias, e hoje também é dia de pagar as contas. Os dois principais dias de pagar as contas, dia 5, né? Quinto dia útil do mês, e hoje, dia 10, dia 10 foi ontem, então hoje você paga as contas do dia 10 sem juros. Não esqueçam de suas contas. E olha só, tem muita coisa aqui no Bichos Tagarelas. INSS vai usar inteligência artificial para combater fraudes em auxílio-doença. Senado deve sabatinar Dino e Gonê juntos, em formato mais superficial. Governo afrouxa fiscalização de fundos de pensão e dificulta punição por ilícitos. Milei deve apresentar o plano motosserra para a economia argentina. Os destaques da semana: a hora decisiva para o Palácio do Planalto no Congresso Nacional e manchetes internacionais. E no último bloco, a advogada Maíra Mota Giotto, que vai falar hoje de assuntos muito importantes para você. Mas essa manchete do INSS, o INSS passará a utilizar a ferramenta de inteligência artificial contra fraudes nos pedidos, principalmente de auxílio-doença, enviados por meio do ATST-MED. O ATST-MED é o sistema de pedido automático do benefício por incapacidade temporária. O segurado envia o atestado médico pela internet e pode conseguir o auxílio sem precisar passar pela perícia médica presencial. O robô é desenvolvido pela DataPrev, a empresa de tecnologia do governo federal, e vai fazer a varredura de todos os atestados enviados pelo Meu INSS por meio do ATST-MED. Com a nova ferramenta, o Instituto crê que irá barrar tentativas de golpe contra a Previdência Social. A análise feita pela inteligência artificial vai cruzar dados como o nome e assinatura do médico no atestado, o número do Conselho Regional de Medicina ou de outro Conselho de Medicina, além de identificar o Internet Protocolo, endereço de onde é enviado um arquivo. Segundo o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, as ferramentas a serem utilizadas já são conhecidas pela DataPrev. De julho até novembro, quando o ATST-MED foi implementado, o INSS recebeu mais de 1 milhão de pedidos de auxílio-doença com análise do atestado médico à distância. Então vamos ver, se isso vai combater as fraudes. E as fraudes também, a inteligência artificial pode combater sim as fraudes no Bolsa Família. Você vê no Bolsa Família, foram 32 bilhões de reais que o governo, este governo descobriu em 2023. Pessoas que não deveriam receber o auxílio, o Bolsa Família, E é bom lembrar que a gente fica tão triste com tanta gente nos sinais, Por que não vamos pegar esse pessoal e inscrever no Bolsa Família, Esse pessoal está precisando, não é o filho do vereador do interior que acabam colocando ali no lugar dessa pessoa, dessa família que precisa e precisa muito. Voltamos no próximo bloco com o Senado deve sabatinar Dino e Gonê na mesma sessão. Gonê para a Procuradoria-Geral da República e o Flávio Dino para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Ambos passam. Gonê passa mais fácil o seu nome e Flávio Dino será contestado e tudo, mas é aquilo que eu falei.
dos 81 votos, ele deve ter de 50 a 52 votos. Podcast Bichos Tagarelas. Ricardo e Maurício, uma coisa inédita vai acontecer essa semana na Comissão de Justiça do Senado Federal na quarta-feira. Vai ter uma sabatina dos dois indicados ao Supremo Tribunal Federal e a PGR, a Procuradoria-Geral da República, né? E é interessante os dois ao mesmo tempo, o ministro Flávio Dino e o procurador Paulo Gonet, indicados respectivamente, né, como a gente já falou, o Supremo e a Procuradoria-Geral da República. Eles devem ser sabatinados pelo Senado ao mesmo tempo, em um formato totalmente inédito para os cargos, sob o comando de Davi Alcolumbre, né, do União Brasil, que é um forte candidato a suceder o atual presidente do Senado Federal. A sabatina tem sido comum na Comissão de Justiça, mas nunca tinha usado para ministros do Supremo e Procurador-Geral da República. O modelo tem ajudado a agilizar o processo e a baixar a temperatura, minimizando a possibilidade de embates diretos. Com isso, reforça uma característica comum à maioria das sabatinas no Legislativo. Nessa configuração, Dino e Gonet devem responder mais de uma pergunta de uma vez. Os senadores, por outro lado, devem ter pelo menos tempo para falar, apesar do perfil político combativo de Dino, que levou às discussões generalizadas quando compareceu à comissão da Câmara neste ano. E é tudo que a gente não queria, né? Não queria. O governo afrouxa a fiscalização dos fundos de pensão e dificulta, né, a punição para ilícitos. Então, a Advocacia Geral da União investiga o autor de resolução que só permite punir acusados se comprovado que os investimentos lesivos às finanças foram feitos com essa intenção, né? Então, publicada em agosto, a resolução de número 23 da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, órgão ligado ao Ministério da Previdência, reduz as possibilidades de penalização administrativa contra os gestores de fundo de pensão acusados de irregularidades. A redação estabelece como ato regular de gestão qualquer medida tomada de boa-fé. Como é que nós vamos saber se é boa-fé ou não é boa-fé? Na prática, é preciso agora comprovar que investimentos lesivos às finanças dos beneficiários foram feitos com a intenção de prejudicá-los. O órgão afirmou que a norma visa assegurar a atuação garantista e republicana e segue o manual das melhores práticas das entidades internacionais. É brincadeira essa, né? Eu acho um absurdo, né? As queixas foram apresentadas em uma investigação pela Procuradoria-Geral da República que culminou o afastamento cautelar de Martins da chefia da Procuradoria da Previc na abertura do processo administrativo. Ele havia sido nomeado pelo ministro da Previdência, Carlos Lupe, em abril deste ano, e teve sua dispensa publicada. Então, ele, o Danilo Martins, né, foi a primeira vítima e agora, né, o governo afrouxa para não ter mais uma sequência de Danilos Martins, né, afastados do Fundo de Previdência. Isso é muito ruim. 2 semanas após a resolução entrar em vigor, 34 ex-gestores dos fundos de pensão da Petrobras, da Vale, denunciados pelo Ministério Público Federal por gestão temerária, pediram o adiamento do julgamento de autos de infração que
responde na Câmara de Recursos da Previdência Complementar. Alegam que a nova regra deve ser aplicada retroativamente a eles. Entre os autuados, 15 foram alvos da Operação Granfield, que apurou desvios no fundo de pensão. Eu acho isso lamentável, né? Mas são coisas, né, que os famosos garantistas são os ministros que defendem o quê? As garantias das pessoas. Só que as garantias, né, as garantias de ilícito fica muito ruim. E eu tô doido para ouvir no último bloco a advogada Maíra Mota Giotto, que vai falar hoje. Então ela iria falar sexta-feira passada, estava gripada e agora a Maíra Mota Giotto vai falar no Bichos Tagarelas. Podcast Bichos Tagarelas. E o presidente eleito, Milei, na Argentina, ele teve um destaque na mídia internacional, né? E agora ele apresentou, então, o seu plano econômico, né? Mas no seu discurso foi interessante. Ele disse que os cofres públicos estão sem nenhum recurso, né? Não há plata. Mas uma coisa assim que muito maluco, né? O presidente argentino mandou esculpir a imagem de seus cachorros no topo do cetro presidencial. Um deles, chamado Conan, morreu em 2016 e Milei disse que se comunica com o animal até hoje. E na realidade hoje, são 5 Conans que o Milei, né, colocou ali, esculpiu no seu cetro presidencial. Então, Milei deve anunciar hoje um pacote de 14 medidas que a gente vai antecipar aqui no Bichos Tagarelas. Proibir o Banco Central de emitir e financiar o Tesouro, tirar subsídios tarifários até abril, vetar obras públicas sem financiamento externo, aumentar o imposto sobre importações, prorrogar o orçamento de 2023 para controlar os gastos, suspender aportes não reembolsáveis às províncias, congelar benefícios para empresas privadas, financiar universidades com os mesmos valores de 2023, não controlar o preço dos combustíveis, adequar salários públicos ao orçamento congelado, transferir títulos da dívida de curto prazo ao Tesouro, converter empresas públicas em sociedades anônimas, desvalorizar e fixar o dólar comercial a 600 pesos e manter o dólar turismo, câmbio oficial, de 700 a 800 pesos. Então, o câmbio oficial terá um imposto de 30% sobre o dólar comercial. Então, vamos ver como é que vai se comportar o Milei, né? E o Conan, né? De repente o Conan, que é o cão que morreu em 2017, pode ajudar, já que o Milei se comunica com um animal. Quem sabe o Conan pode ajudar Milei a administrar a caótica economia da Argentina. E daqui a pouco teremos a nossa querida advogada, então, Maíra Mota Giotto, que vai esclarecer um assunto
que você nem imagina. É segredo no último bloco. Podcast Bichos Tagarelas. Olha, a semana começa com muita coisa boa. O presidente Lula lança hoje a Política Nacional para a População em Situação de Rua. Isso é fantástico, que eu estava justamente aquilo que eu falei no início do programa, né? 34 bilhões de fraudes no Bolsa Família. Por que a gente não usa esses 34 bilhões de fraudes no Bolsa Família que foram descobertos e resolvemos o problema da população em situação de rua? Não é um problema fácil, né? Porque muitas pessoas querem continuar na rua, né? Eu fiz um levantamento meu, não é um levantamento oficial, mas 70%, 80% das pessoas que estão na rua, elas têm problema ou de alcoolismo ou de drogas, né? Mas a gente tinha que, e daí que é aquela grande discussão, pega de uma forma compulsória e interna essa pessoa, não pode internar essa pessoa, mas a gente precisa resolver esse problema das ruas, da população em situação de rua, que cada vez mais cresce no Brasil. O Brasil também cedia a primeira reunião como presidente do G20. O Trump deve testemunhar em julgamento de fraude civil nesta segunda-feira. Na terça sai a inflação de novembro. Os Estados Unidos divulgam a inflação de novembro. Isso aqui dá um reflexo muito grande na Bolsa de Valores, né? E começa o Mundial de Clubes da FIFA, ainda sem o Fluminense, né? Na quarta-feira, a Comissão de Justiça do Senado sabatina, então, Flávio Dino e Gonê, né? O Flávio Dino para o Supremo e o Gonê para a Procuradoria-Geral da República. O Senado pode votar o projeto de lei das apostas esportivas. Tribunal de Contas elege presidente e vice para o mandato a partir de 2024. Dias Toffoli lança o livro sobre direito público e privado. Na quinta-feira, o Congresso deve analisar vetos presidenciais. Eu acho que eles vão tentar adiar esses vetos, que ali tem marco temporal, tem uma série de projetos que, se forem derrubados pelo Congresso Nacional, vai deixar as finanças públicas do governo ainda piores que estão. Então, aquele famoso déficit zero no ano que vem ficaria uma missão impossível. O IBGE divulga a pesquisa mensal do comércio de outubro. Na sexta-feira, o Lula participa do Salão de Turismo em Brasília. A ANEEL realiza o segundo leilão de transmissão do ano e sai a prévia do PIB de outubro, né? Então vamos ver, vamos aguardar isso. E no nosso último bloco teremos a nossa advogada, agora com a garganta perfeita, depois Maíra Mota Guiotto, que vai falar hoje sobre um assunto que interessa diretamente você que está nos ouvindo. E nessas duas últimas semanas úteis, né, de trabalho de deputados e senadores, o governo espera a aprovação dos projetos prioritários, que é a subvenção do ICMS, né, que é a pequena chance de o governo conseguir uma cobrança retroativa, e espera arrecadar 35 bilhões de reais. As apostas esportivas, né, que o projeto de lei que taxa as empresas do setor e deve arrecadar 1 bilhão e 600 milhões de reais. Aqui era 16 bilhões, depois passou para 10, 5 e agora 1 bilhão e 600 milhões de reais. O que é isso aqui? Isso aqui é o lobby das empresas que detêm esse quase monopólio. São apenas algumas empresas
dessas apostas esportivas. Então é um lobby ali junto aos nossos queridos e amáveis parlamentares. A reforma tributária, a proposta que veio do Senado, precisa ser aprovada na Câmara para o texto ser promulgado ainda em 2023. Isso vai acontecer, não tenha dúvida. E como eu tinha falado no bloco anterior, os vetos, né, que são decisivos ali para o governo, o marco fiscal, um dos itens vetados pelo governo, proibia tirar alguns investimentos da meta de resultado primário. Sem isso, o risco do bloqueio de parte de 61 bilhões de reais do PAC em 2024. E a desoneração da folha, aquele lobby dos 17 setores que está ali, a Globo, todo dia no Jornal Nacional, haverá uma perda de arrecadação de 18 bilhões e 400 milhões de reais, se cair o veto integral à regra que prorroga, então, a desoneração da folha de pagamento desses 17 setores e das prefeituras de cidades até 142 mil habitantes. Isso é um liberou total. Eu acho que se tem que desonerar, que desonere a nossa conta, os nossos impostos. Mas por que alguns setores? E vamos dar o exemplo da Globo. A Globo, se você botar no Google, a Globo está demitindo e ela alega que manter esse subsídio, ela vai manter os empregos, os milhares de empregos que ela tem, mas na prática ela não está fazendo isso. Ela está demitindo todo mundo. E daí está demitindo e nós estamos pagando uma desoneração da folha de pagamentos, que significa aquilo. Vamos dizer, ela pagava X para a Previdência Social e agora vai pagar um quinto do que pagava. E a Previdência Social, que sempre está quebrada, sempre está precisando de recursos. Eu acho que tem que pagar. Só que o lobby é forte, liderado pela Rede Globo. Plim, plim. Podcast Bichos Tagarelas. E uma das partes do programa que eu mais gosto, que são as manchetes do mundo, New York Times: Trump não testemunhará nesta segunda-feira em julgamento por fraude. Washington Post: operação secreta da Índia procura desacreditar os críticos de Modi nos Estados Unidos. Wall Street Journal: retrospectiva de como a política foi horrível em 2023. Clarim: após a posse de Milei, as atenções do mercado estão voltadas para o dólar. La Nación: Milei modificou o decreto de Macri que impedia a nomeação de familiares para cargos públicos. Lá vem ele, que era o paladino do tudo certo, e o Milei agora modificou o decreto. Certamente ele quer colocar a irmã dele, a namorada dele, todos os familiares deles para cargos públicos. Então, quem te viu, quem te vê, Milei. O País: luta para acabar com os combustíveis fósseis leva a COP28 a uma situação de tudo ou nada. E é bom lembrar que a COP está sendo realizada num maior produtor de petróleo, num dos maiores produtores de petróleo do mundo. The Guardian: próximas eleições do Reino Unido serão as mais desiguais em 60 anos de estudo. E Financial Times: bancos centrais se preparam para rejeitar previsão de investidores sobre juros. Já que os brasileiros, 48 brasileiros, deixaram na faixa de Gaza, o grupo e seus familiares conseguiram cruzar a fronteira, ainda falta muita gente, e uma coisa aqui que eu acentuo: apesar de não ser internacional, eu estou doido para ver essa política nacional para a população em situação de rua do presidente Lula, que vai anunciar hoje. E muitos ministros, a gente até vai falar, olha só,
Silvio Costa, ministro dos Portos e Aeroportos, Paulo Pimenta, ministro da SECOM, Simone Tebet, ministra do Planejamento, Luiz Lacalle-Pou, presidente do Uruguai, Thiago Pereira, presidente da ANAC, todos estarão às 16h30 na reinauguração do Aeroporto Internacional de Rivera, primeiro binacional do Brasil. São definidas regras para a utilização das instalações em Rivera, no Uruguai. Então, estou doido para saber se as passagens serão ou não mais baratas. E agora, no próximo bloco, a Maíra Mota Giotto, a nossa advogada do Bichos Tagarelas. E agora, o quadro Seus Direitos, com a advogada Maíra Mota Giotto. Olá, Marçal, olá, Ricardo e ouvintes. A novela da revisão da vida toda aparentemente ficará prorrogada para ter o seu encerramento em 2024. Isso porque o julgamento dos embargos que estava no plenário virtual agora será reiniciado no plenário de julgamento em sessão presencial, ainda com data a definir. O pedido de destaque feito pelo ministro Alexandre de Moraes interrompeu o julgamento que ocorria no plenário virtual na última sexta-feira, quando deveria se encerrar o julgamento. Naquele momento, o placar estava indefinido, sendo 4 votos pelo não acolhimento da questão de ordem apresentada pelo INSS, que defendia que havia uma declaração de inconstitucionalidade da lei em debate que teria sido dada de forma irregular ainda lá no STJ, e solicitando a modulação dos efeitos no que diz com o marco temporal do pagamento dos atrasados, que para o ministro Alexandre de Moraes deveria ser fixado em 1º de dezembro de 22, enquanto a ministra Rosa Weber, acompanhada aqui pela ministra Carmen Lúcia ministro Fachin, entendem que o marco deveria ser fixado em 17 de dezembro de 2019, quando então houve o julgamento no STJ e a tese da revisão da vida toda teria sido fixada. Lembrem que também houve no julgamento virtual os votos do ministro Zanin, acompanhado pelo ministro Barroso e ministro Toffoli, que votaram por acolher a questão de ordem apresentada pelo INSS, e defenderam então a anulação da decisão do STJ e do STF para que se reiniciasse o julgamento da revisão. Dessa forma, o pedido de destaque feito então pelo ministro Alexandre de Moraes, ele leva, como eu falei, o julgamento para o plenário presencial para que haja um debate mais aprofundado, principalmente sobre a questão de ordem apresentada, entre os ministros do STF, mas que ainda não tem data para acontecer. Nós esperamos, Marçal e Ricardo, que o julgamento ocorra logo no início do calendário judicial, ali no pós-recesso de 2024, porque o processo já está pronto para ser julgado e porque, como falei ainda na semana passada, muitos segurados já estão bastante idosos e muitos já inclusive faleceram no curso deste julgamento. Então a tendência é que se dê uma prioridade para ser posto em pauta no plenário presencial. Finalizamos 2023, portanto, apenas na esperança de que a revisão seja mantida e que apenas seja fixado o marco temporal para pagamento dos jurisdicionados em relação aos atrasados. Era isso por hoje. Semana que vem eu volto mais com notícias do mundo previdenciário. Um abraço. Podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. E finalizando os trabalhos, eu queria agradecer você, ouvinte, de estar prestigiando o nosso Bichos Tagarelas, que é feito com muito carinho pelo nosso cineasta Maurício, pelo Ricardo Weg, e o nosso objetivo é dar a informação como eu sempre quis dar, sem qualquer tipo de censura. E o que acontecia, que eu andava triste no meu antigo emprego, que a gente tinha que aguentar muita coisa. Então aqui você terá a notícia como
com a maior realidade possível, né? Porque tu sabe que notícia, às vezes a notícia é real, não é real, e aqui eu acredito que você terá a melhor informação do dia, você não tenha dúvida disso, e obrigado por estar junto aqui no Bicho Tagarelas. E não esqueça hoje, paguem suas contas. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada.